uma parte do que a gente sabe sobre reforma protestante de maneira geral no Brasil vem do currículo escolar do ensino médio. A reforma protestante e a baixa Idade Média é algo que faz parte da disciplina de história e que quem passa pelo ensino médio acaba tendo alguma noção do que é falado ali. Mas como toda disciplina de história no ensino médio, o que a gente vê é uma simplificação, até porque baixa Idade Média e reforma protestante não são itens curriculares que são muito cobrados em vestibular. Você estuda no ensino médio para passar no vestibular, e geralmente vestibular em história pede as coisas meio que da Revolução Francesa para frente. Então, o que geralmente é falado na escola? É assim, ó. E eu já estou dizendo que é uma super simplificação, até para o padre não ficar muito bravo comigo. Não, pode mandar um Mas abraço. geralmente o que a gente aprende na escola é assim, olha, durante a Baixa Idade Média, a Igreja Católica ela tem uma série de crenças que geram uma revolta, principalmente entre dois padres ou monges agostinianos. Entre essas práticas, a venda de indulgências, que seriam documentos que você compra para diminuir os anos no purgatório, ou às vezes na caricatura da caricatura da caricatura é comprar a salvação, alguma coisa assim. Às vezes o seu professor de história fala algo desse tipo. Ele falou mesmo. E aí, contra isso se insurgem não apenas Lutero, mas alguns outros reformadores. Se o que eles queriam era uma reforma ou uma cisão dentro da igreja é uma outra discussão ainda, mas dentro da disciplina de história que a gente tem no colégio, geralmente vai dizer, não, eles são reformadores, o que eles queriam era uma reforma. E então, no ano 1517, você tem um marco dessa história da reforma protestante, que é quando Lutero, na sua igreja, ele elenca 95 teses, que a maioria dos protestantes não se preocupa em ler, o que é uma pena, 95 teses contra aquelas supostas práticas da Igreja Católica na Idade Média. Quais são algumas ressalvas que eu vou colocar nessa versão do ensino médio que a gente geralmente tem? A primeira ressalva que eu quero colocar é a seguinte: havia venda de indulgências? Havia. Disseminada em todo o catolicismo romano? Não. As evidências que a gente tem hoje indicam que era algo localizado. Então, acho que essa é uma primeira coisa que, para o debate ser honesto, ou para a conversa ser honesta, a gente precisa informar que o mundo da Baixa Idade Média e do começo do Renascimento não era o mundo de hoje, em que tudo é conectado, que todo mundo sabe tudo que está acontecendo. Não tinha internet, não tinha celular. Então, a realidade da Alemanha ou da Prússia, naquela época, é diferente da realidade de Roma e do Vaticano, que, por sua vez, é diferente da realidade da Irlanda, que, por sua vez, é diferente da realidade de Portugal. Se até hoje é diferente, imagina quando você não tinha esse intercâmbio de comunicação tão forte, essa rede de comunicações tão forte. Então, para primeiro desfazer um pouquinho da caricatura, Lutero, Calvino e outros reformadores, se a gente quiser pensar em Jan Hus, movimento hussita, um século antes, eles estão lidando com realidades locais. Essas realidades locais os levam a um impulso, na minha interpretação, um impulso compreensível, de dizer: o que nós vivemos aqui precisa mudar. E ao tentar promover essa mudança, eles encontram resistência. E a partir dessas resistências, inicia-se um processo de cisão, um processo de separação entre esses movimentos localizados, que depois ganham um caráter generalizado por causa do interesse político e econômico que muita gente acaba tendo nesses padres. Esses padres, esses movimentos ganham popularidade, e aí quem quer uma política mais independente da Igreja Católica Romana no seu ambiente local europeu, fala: opa, eu acho que vale a pena proteger esse padre aqui, eu acho que vale a pena investir
no que esse cara está fazendo. E aí inicia-se um processo de separação. Se isso é corretamente chamado de reforma ou não, aí acho que é um alvo de debate. Qual era a verdadeira intenção de Martinho Lutero? Também é um alvo de debate para biógrafos críticos dizerem o que estava acontecendo na cabeça do cara. Mas o fato é que a separação ela se dá pela questão das indulgências em uma medida, em outra medida pelo sistema soteriológico na cabeça de quem era agostiniano naquele período. Então, tanto Lutero quanto Calvino, eles seguiam Santo Agostinho. E, em alguma medida, há quem diga que Agostinho é um pouco radicalizado na sua interpretação calvinista. Até os luteranos às vezes falam isso. Né? E, pelo menos nesse período, existe um embate. Olha, eu acho que o jeito que vocês estão falando que o ser humano é salvo está errado. Então, a questão da soteriologia, o jeito que o ser humano tem salvação, das indulgências, são uma ignição para algumas outras divergências. A resistência à mudança, eu imagino, na minha percepção pelo menos, é aquilo que leva também ao questionamento da real autoridade que o Papa tem, que a Sagrada Tradição, em alguma medida, tem também. Então, você vai ter um questionamento a respeito da competência do magistério, do papado e da Sagrada Tradição. Pô, será que, se a gente chegou onde a gente chegou, e eu acho que o questionamento local desses padres, quando honestos, é uma coisa mais ou menos desse jeito, Júnior. Se a gente chegou onde a gente chegou e essa situação tá ruim, será que a interpretação do Sagrado Magistério e da Sagrada Tradição é de fato confiável? Se confiável, até que ponto? E a partir desse momento, se é reforma ou se é separação, a coisa fica nublada.